Graça e paz, queridos. Glória a Deus, que maravilha, amado. Continuando aqui na nossa série, O Paraíso Perdido, e alguém pode até dizer, pastor, o paraíso vai ser encontrado. Não, o paraíso perdido não é porque ele foi perdido, a gente se desencontrou dele, não. É porque nós perdemos a possibilidade de possuí-lo. Não que ele se perdeu mesmo de vista, mas ele foi cortado. E gostaria de convidar você na leitura de Gênesis capítulo 3, versículo de número 4. Vamos ler esse versículo. Feche seus olhos, queridos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, por esse momento maravilhoso, por essa oportunidade que temos de te louvar e adorar o teu santo nome. Se é conosco, tira de nós toda dor, toda preocupação, todo espírito contrário, toda agonia, toda perturbação. Tira de nós estamos por terra, ó Pai, na autoridade do nome de Jesus. Torna-nos leves, com a mente refrigerada para receber a tua palavra. Fala conosco, Pai, que o teu servo escuta. Amém. Poder citar, queridos. Esses domingos passados, nós temos falado muito sobre a questão do paraíso perdido, a queda do homem. E nós estamos falando muito, queridos, não sei se é muito, mas é na tentativa de que possamos entender um pouquinho de como funciona essa sistemática da nossa vida do dia a dia. Nós, durante a caminhada evangelística, a gente ouve muitas aberrações, muitas coisas que elas não têm nenhum sentido com a nossa vida religiosa, com a vida eclesiástica, com a vida espiritual. Ouvimos pessoas falar muita bobagem, muita abobrinha, ouvimos crentes de 20 anos, 30, 40, 50 anos, e o camarada não entendeu nada do que é viver uma vida cristã. Ainda está noutra vibe, ele aprendeu muita besteira na vida, ouviu muita coisa errada, e ele nunca se debruçou para ler a palavra de Deus. E nós enfatizamos, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Por mais que você sinta dificuldade, mas leia a palavra de Deus, busque o discernimento do Senhor, busque sabedoria do alto, para que você possa entender quais são os propósitos do Senhor para nossas vidas. E isso é muito importante, querido, porque isso vai dizer o que você é hoje, por que você se encontra na situação que você se encontra hoje. Então, essas respostas você vai obter lá no início. E o paralelo do início, ele faz um paralelo com a nossa vida atual. Sabemos da consequência lá do início, mas também vamos saber quais são as consequências do início da nossa vida aqui na Terra. Então, traçando esse paralelo, a gente vai conseguir chegar em algumas respostas. E quando nós alcançamos essas respostas, a tendência é que nós comecemos a mudar a realidade da nossa vida, se é que é uma realidade, né? Se é que é uma realidade, porque vivemos todos os dias de maneira sem sentido. Como diz o poeta lá, o Samuel Rosa, vou deixar a vida me levar enquanto ela puder. Esses caras aí arrebentaram nos anos 90 com os Skank. Vou deixar a vida me levar enquanto ela puder. Mas isso não é a nossa realidade em Cristo, não. Isso é a realidade do poeta, é a realidade do dia a dia do povo. Talvez o poeta nem queira viver isso, mas o povo quer viver isso. Ele vai deixando a vida levar ele enquanto a vida puder vai levando. E a grande maioria das pessoas vive nessa, deixando a vida levar ele, enquanto você é que deveria levar a vida. E você fica deixando a vida te levar.
Então, esses conceitos, quando a gente começa a aprender ele, a gente vai tirar lições preciosas para a nossa vida mesmo e vai começar a mudar quando nós queremos mudar. Você tem o diagnóstico, já sei qual é o problema, agora eu vou começar a tomar um remédio correto. Acontece que na maioria das vezes a gente não quer mudar, a gente tenta mascarar, a gente quer driblar ali o que é correto e não consegue sair desse ciclo, girando ali, ciclos após ciclo, ciclo após ciclo, e você não consegue sair desse ciclo. E é necessário, queridos, que a gente mude, ou então você desista da caminhada, porque isso é bíblico. Jesus disse: olha, eu não estou mais tolerando, porque vocês são mornos e o morno ele não é agradável ao meu paladar. Antes vocês fossem frio ou quente. Ou seja, em outras palavras, o Senhor está dizendo: olha, se vocês querem realmente passar por esse processo, vocês precisam definir pontos na vida de vocês. Vocês precisam identificar o que está danificado e corrigir. Feito isso, vocês vão se dar bem. E para ser feito isso, não é deixar a vida me levar, é eu administrar a vida. Sou eu que tenho que administrar a vida e não a vida querer me levar. Isso não está correto, né? Não está correto. Tem um ditado que corre na boca do povo, quando você pergunta para uma pessoa: me escuta, defina para mim o que é liberdade. Defina o que é liberdade. E alguém vai dizer: olha, liberdade é fazer o que eu quero. Liberdade é fazer o que eu quero. Isso é liberdade. É querer fazer o que eu quero. Eu faço o que eu quero. E muita gente diz assim: eu faço o que eu quero. Isso é liberdade. E muitos ainda dizem liberdade em Cristo, mano. É quando eu faço o que eu quero, França. Eu cheguei nesse nível de liberdade com Cristo. Mas isso não é liberdade, querido. Isso é escravidão. Liberdade é você dizer: eu faço o que eu não quero. Isso é liberdade. Quando você tem estrutura para dizer: eu faço o que eu não quero, você é um cara livre. Porque eu faço o que eu quero é escravidão. Eu vou me tornar escravo dos meus desejos, daquilo que eu gosto, não vou abrir mão da minha zona de conforto. Por quê? Porque eu faço o que eu quero. Mas quando eu digo eu faço o que eu não quero, aí eu estou livre. Eu não quero fazer determinada coisa. Quando eu tenho estrutura para dizer isso, eu tenho liberdade. Então, se você começar a pensar bem nesse ponto, você vai entender a lógica da vida, mais ou menos, de como ela começa a pontuar os nossos passos. Eu faço o que eu não quero. Isso é liberdade. Quando eu digo eu faço o que eu quero. E quando, na verdade, nós não fazemos o que a gente quer. Existe um mito que os caras chamam de livre-arbítrio. Um mito de livre-arbítrio. Eu faço o que eu quero. Não, ninguém faz o que quer. Ele pode fazer algumas coisas que ele não consegue se libertar. Agora, quando ele diz eu faço o que eu não quero, ele consegue superar tudo aquilo que ele rejeita, que faz mal para ele. E é isso que a palavra do Senhor vai falar aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 4, quando a serpente ela vai lá com a mulher e ela vai indagar sobre esse assunto, dizendo que a mulher ela pode fazer o que ela quiser, que tudo é papo furado de Deus. Ou seja, uma tentativa de desmoralizar
E nós ficamos naquela neura, naquela preocupação. O que será que aconteceu? Que fruta era essa? Será que a fruta era isso? Ninguém quer saber de que fruta era, porque a fruta não interessa. A fruta foi apenas um sinal. O problema é que nós ficamos olhando para o sinal ali, ó. E aí ninguém consegue avançar. O sinal abriu e você fica olhando para o sinal. E os carros apitando atrás de você. Porque nós estamos bitolados a olhar apenas o sinal. A gente não consegue prosseguir. O cara ficou bitolado ali só no sinal. O sinal, ele aponta uma realidade. E nós precisamos explorar essa realidade. O sinal, ele vai apontar para uma realidade de vida. E nós precisamos aprender a avançar essa oportunidade de vida e determinar aquilo que é designado para nós. Então o Senhor, ele vai dizer, olha, vocês, vou deixar esse sinal aqui para vocês. No dia que vocês resolverem burlar esse sinal, destruir esse sinal, é porque eu entendo que vocês não querem mais caminhar comigo. E nós precisamos deixar bem claro. Tem pessoas que, França, Deus amaldiçoou. Foi muito pesado o que Deus fez no início. Deus não amaldiçoou nada, irmão. Ele simplesmente disse as consequências. Olha, você tem um buraco à vista. Você passa a ter um sinal com a placa dizendo reduza para 20 quilômetros porque a estrada está em obras. O cara diz, não, mas eu vou a 80 porque eu manjo. Aí já é por conta dele. Depois, quando ele se acaba lá na frente, ele não pode dizer que o governo foi ruim, que aquela estrada já era para ter sido construída. Ele vai negar um monte de besteira. Mas ele viu lá atrás, reduza para 20 quilômetros. O que passar disso já é de responsabilidade do camarada. Ele não pode alegar que Deus é ruim, foi ruim com ele. O Senhor disse para ele, disse, olha, tu não caminha por aqui porque tu vai cair no buraco. E se tu cair no buraco, tu vai sentir dores. Tuas pernas vão quebrar, você vai sentir muitas dores. Você vai sofrer muito. E alguém vai dizer, poxa, mas o Senhor foi muito duro dizer que a gente ia sofrer. Isso são consequências, querido. Consequências de quê? Da desobediência. Quebramos um sinal que nós estabelecemos com Deus. Ele disse, olha, vocês não podem cruzar esse sinal. Porque no dia que vocês cruzarem esse sinal, certamente vai dar problema para vocês. Isso não é maldição, não é praga, não é profecia, isso é uma realidade de vida. O problema é que durante a nossa vida nós quebramos muitos sinais, destruímos muitas barreiras. E chega um dia em que a conta chega e você vai dizer, mas parece que Deus, ele tem algum problema comigo, eu sempre fui uma pessoa que eu sofri. E começa a se vitimizar, achando que se você se vitimizar, Deus vai ter compaixão de você. Você está caindo em outro buraco. Porque Deus, ele não entra nessas lamentações furadas. Você está entrando em uma outra situação obscura, negra, e que vai causar problema para você mesmo. Enquanto você não admitir que você errou, que você vacilou, que você transgrediu ali uma situação, você não vai conseguir avançar. Não existe essa possibilidade. Eu acho que eu consigo sim avançar. Não vai conseguir avançar. Para você avançar, é preciso você reconhecer que está errado. E precisa de mudança. Essa mudança a gente chama de metanoia. Precisa de uma mudança, senão não vai conseguir. Se você sabe que o caminho de um local é para a direita, não adianta você querer insistir em caminhar para a esquerda, porque você nunca vai chegar no seu destino. Então esse é o ponto, queridos. Para a gente só colocar em ordem as questões de que Deus pesou muito forte a mão sobre a vida de fulano e de ciclano. Não, cara. Deus não vai pesar a mão, ele não tem prazer. A Bíblia diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio.
Então a gente já começa a acabar com essa arrumação de que Deus castigou. Ah, Deus expulsou o homem do paraíso. Deus tirou o homem daquele local para que ele não morresse em pecado ali dentro, morresse eternamente. Ele teve que tirar o homem de lá. Mas a gente parece que, eu não sei se é uma desculpa que o cara quer colocar para ele continuar no pecado, ou sei lá, se ele está viajando demais. Mas Deus te removeu pela sua misericórdia aquele homem daquela situação para que ele tivesse vida eterna. E vida com ele, e não vida sem ele. Então esses pontos a gente precisa deixar bem claro, querido. Entender, mas entender em profundidade. Muitas vezes a gente estuda bastante, tenta entender e fica se preocupando. Pastor, que fruta é aquela? Ninguém está interessado em saber que fruta, meu irmão. Lá quero saber de que fruta é que está se tratando. O importante não é a fruta. O importante é o que o Senhor quis dizer com aquilo ali. Ele disse: não coma. A gente sabe que existem algumas coisas que prejudicam a saúde. Não coma bolacha, porque isso mata, tem sódio em abundância e você vai se lascar antes da idade prevista. Morrer, todo mundo sabe que vai morrer, mas ali quando você começa a comer muita bolacha, você vai antecipar a sua morte. Refrigerante, o cara se entope de refrigerante e ele quer viver a vida eterna, ele quer ser um Highlander. Não vai caminhar muito tempo, querido. Depois ele tá botando culpa no governo, no cara da indústria, ele começa a botar culpa em todo mundo, menos nele. Porque ele desejou, ele olhou e viu que aquilo era bom e era agradável para ele. Ele foi lá e se entupiu de manteiga. Margarina, vencida ainda aqui na localidade. Se entupiu de margarina, vencida e tal, e acha que ele vai ser um Highlander. Ah, mas isso é maravilhoso, Antônio. Salsicha de primeira, salsicha é lixo. Salsicha é um lixo alimentar, querido. E que vai levar o cara à falência, vai levar o cara à morte antecipadamente, vai morrer cedo, porque come muita salsicha. Então são alimentos todos que vão te levar, que vão certamente ceifar a vida do indivíduo antes do tempo. Antes do tempo, próximo, antes do tempo ele vai ser ceifado, porque ele insiste, ele é teimoso, ele não quer mudar, ele acha que aquilo ali, não, acho que isso aqui não tem nada a ver. Deixa eu comer aqui uns 3 pacotes de galleta e tá tudo bem. Ele vai se acabar antes do tempo. Ele não quer mudar, querido. E aí ele acha que Deus é que está castigando ele. Não, ele é que está se castigando. Se auto-sabotando. Ah, mas as minhas condições só dá para comprar isso. Não, tem muita coisa boa. Tem um estudo aí que diz que um dos alimentos mais saudáveis do mundo é o ovo. E ainda farto de ovo, querido. E muitos outros alimentos aí que você pode comer, alimentos naturais, que não sejam embalados, não sejam encaixotados, não sejam engarrafados. Então eu estou dando essa analogia para a gente entender o que aconteceu lá no paraíso. Quando o Senhor diz para aquela turma de olha, vocês não podem comer daquilo ali, porque aquilo ali mata. Aquilo ali é reimoso, como diz o caboclo lá do interior de Tefé, né, Menezes? Reimoso. Não vá comer aquilo. Aí o cara diz, não, eu acho que eu vou comer, não tem nada a ver não. Acho que o senhor deve estar vacilando, ele está desatualizado. E ele vai lá e mexe na parada e ele fica bichado. E aí ele contamina toda uma geração. Contamina toda uma geração, querido. Nós fomos contaminados geneticamente, espiritualmente, por essa situação aí. E aí a única forma da gente se livrar disso é reconhecendo. Realmente pisamos na bola, fizemos besteira, agora precisamos corrigir enquanto há tempo. E a Bíblia diz que quanto à vida há uma esperança para nós. Existe esperança, não está perdida a coisa. Existe esperança quando nós queremos mudar.
Agora, quando a gente quer tapear, aí não tem como, querido. Porque Deus, ele não vai entrar, eu já falei várias vezes, na nossa lábia. E o cara tá ali, morrendo, se vitimizando, se fazendo de vítima. Ah, mas eu não sabia, é isso, é aquilo, e ele começa a chorar, e aí isso não vai resolver o teu problema. O que que vai resolver o teu problema? É quando o nosso problema, é quando a gente entende que precisa parar, abrir a nossa boca e confessar para Deus a besteira que a gente fez. Senhor, eu pisei mesmo na bola. Mas aí é joelho no chão, querido, e lágrimas caindo, dizendo, Senhor, eu pisei na bola. Essa parada que tá me deixando toda bichada aí, foi porque lá atrás eu fiz besteira. E eu tô aqui pedindo perdão, quero me consertar diante do Senhor, vou botar a minha casa em ordem para que eu não venha sofrer, Senhor. Existe um paraíso que o Senhor tem preparado para nós, mas não é mais aquele velho lá não. É uma coisa nova. Mas enquanto esse paraíso não chega, não vem, Senhor, eu preciso aqui me arrumar contigo, preciso deixar a coisa em ordem, preciso caminhar contigo rumo a esse paraíso. Então essa conversa franca você tem que ter com Deus. É uma conversa que você tem que ter com Deus. Porque enquanto a gente ficar nessa parada, porque quem pecou foi Adão, eu estou sofrendo. Adão pecou, sofreu a consequência do seu pecado. Você pecou, continua pecando, nós pecamos. Daniel, quando ele dobra o joelho, ele olha, Senhor, pecamos contra o Senhor. Ele se coloca também num bolo de todos. Então, pecamos, querido. Todos nós pecamos. Mas há tempo para que a gente possa reconhecer esse pecado. Agora, reconhecer e mudar. Porque não adianta o cara dizer, eu vou reconhecer, eu reconheço que eu pisei na bola, mas ele não quer mudar. Ele não quer mudar. Aí ele não vai conseguir avançar. E os anos vão se passando, os anos vão ficando cada vez mais passados, e ele vai chegar a um ponto que ele não tem mais estrutura para nada. Passou-se tudo, ele perdeu muito tempo da vida dele. Ou seja, da existência dele, porque vida mesmo não tem vida. Ah, eu estou vivendo assim, não está vivendo, está existindo. Existe uma diferença entre existir e viver. Você, às vezes, pergunta para uma pessoa, quantos anos você tem? Tenho 40. Mas de vida ou de existência? Às vezes é só de existência, porque foi uma vida toda estragada. Uma vida, e ele achando que ele estava fora. Não, eu fiz isso, fiz aquilo. Ele existiu durante o tempo. Vida mesmo. Talvez ele possa ter ainda. Então, enquanto a gente não entendermos isso, olha, eu preciso mudar, cara. Preciso mudar de direção, preciso fazer uma coisa que os gregos chamam de metanoia, mudar de atitude, mudar o alvo ali e acertar o alvo correto. Para que eu não venha sofrer o dano. A gente sabe que se você caminha com uma precisão, você já sofre, principalmente aquele que caminha de maneira errada. Vai sofrer mais ainda, queridos. Então, pontuando, Deus não castigou ninguém lá no Éden, não, querido. Muito pelo contrário, teve misericórdia daquele povo. Agora, as consequências do pecado, eles vão ter que enfrentar, porque são consequências. O homem traiu Deus descaradamente, foi covarde. Aí você começa a se colocar no lugar de Deus e pensar, como é difícil a dor de uma traição. Alguém que você cativou e ajudou, e de repente essa pessoa te crava uma faca nas costas. Você vai começar a entender, foi exatamente isso que Adão fez com o Senhor.
O Senhor cuidou dele, caminhou com ele, teve um carinho com ele sobrenatural. Amou intensamente Adão. E Adão cravou ali nas costas do Senhor uma espada. Foi exatamente isso que aconteceu. Foi iludido, pastor? Não, ele não foi iludido, muito pelo contrário, ele tentou iludir, foi a serpente. O homem era muito inteligente. A Bíblia diz que a serpente era o animal mais astuto que tinha entre os animais. Não era entre o homem. O homem dominava já sobre ele. Só que o homem quis dar uma rasteira na serpente e acabou que tanto ele quanto a serpente caíram, querido. Porque a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Então faça uma análise na sua vida. Poxa, onde foi que eu pisei na bola? Cara, lá no passado eu era tão feliz, eu vi uma vida assim, de repente, quando eu me acordei, já estava nessa situação. Preciso sair dessa lombra, dessa situação. Preciso sair dessa. E às vezes você faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, faz um monte de besteira que te ensina, mas não faz o correto. E é cair diante do Senhor ali, se derramar diante do Senhor, pequei. Pequei e preciso mudar de vida, senão eu estou quebrada. Estou quebrado e a coisa não vai andar. E eu tenho certeza, querido, que as coisas vão começar a mudar quando você abrir o seu coração e dizer, olha, eu preciso realmente de mudança, as coisas vão começar a mudar. Mas enquanto a gente se fizer de vítima, porque eu sou negro, porque eu sou assim, porque eu não tive a oportunidade de tanto, para com isso. Isso é coisa de Satanás, que fica se lamentando. A mesma oportunidade que o número 1 tem, o número 100 tem. Todos nós temos um cérebro igualzinho, não mudou nada. Todos nós temos um coração igualzinho, não mudou nada, desde que o homem é homem. Pode até ser que o teu exterior tenha mudado, mas isso não interfere em absolutamente nada. Então, por isso não adianta você tentar se vitimizar diante de Deus. Senhor, foi fulano, foi cicrano, foi isso, foi aquilo. Não, diga, fui eu. Eu fui que fiz a besteira toda. E deixa que os outros se virem com o Senhor. Você é você, não vá se comparar com outras pessoas. Você tem que se comparar com você mesmo. Se você quer sair dessa neura, se compare com você mesmo, não se compare com ninguém não.